Glória a Deus. Abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 2, leremos do versículo 12 até o 17. Em o nome do Senhor Jesus. Do 12 ao 17. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos, ou seja, jovens, né? Escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, o Senhor já nos falou muito através dos louvores, e nós queremos que o Senhor continue falando conosco, com todos aqueles que estão nessa nave de templo, aqueles que estão cultuando presencialmente, mas queremos também que os nossos queridos, as nossas queridas, que estão cultuando virtualmente, também sejam envolvidos com a presença do Espírito Santo, com o mover do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco, vai tirando todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração. Que todos, na liberdade do Espírito Santo, possam entender, e mais do que entender, acima de tudo, atender à Tua palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. É uma alegria muito grande estarmos aqui nesse dia. Eu me considero o homem mais feliz do mundo, e principalmente na paternidade, né? Hoje, amanhã, ontem nós fomos até o Vale da Bênção, né, Sariguama, né? Nós estamos comemorando o 7º ano de atuação do Ministério Vida Pura, que é o ministério dessa igreja. É um ministério que ajuda as pessoas a se libertarem do vício da pornografia virtual. Muitos casamentos têm sido restaurados, muitas famílias têm sido restauradas com esse trabalho. Estivemos lá e ontem o trânsito estava terrível. E a explicação que todos nos davam é Dia dos Pais, final de semana do Dia dos Pais. Então eu louvo a Deus porque a família, por mais que a mídia, né, a butrimania midiática combata a família instituída por Deus, que é composta por pai, mãe e filho, por mais que eles tentem, que o diabo tente desmanchar a família, parece que aquilo que está no caráter de Deus acontece. Parece, não é verdade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E hoje, a comemoração, nesse final de semana, dos pais, né? Porque pai
A Constituição reconhece a família composta por pai, mãe e filho. Constituição brasileira. Começaram a inventar, tirar pai e colocar pais. Inventaram um monte de coisa. Antes de ser aprovado, não tem nada aprovado, e já os cartórios já estão colocando essas alterações aí. E aí existe todo esse reconhecimento com união estável. Casamento ainda não pode fazer, né, de mulher com mulher, homem com homem, mas estão aí fazendo a união estável, que dá pelo menos uma garantia, né, entre aspas, legal para esse tipo de união. Mas, graças a Deus, hoje nós não estamos celebrando, esse final de semana nós estamos celebrando aquele que realmente merece honra. Por que eu sou o homem mais feliz do mundo? Porque eu tive um pai espetacular, um herói, um guerreiro, que recebeu muito pouco, praticamente nada, na sua infância e adolescência lá em Pernambuco. Veio para São Paulo e aqui conheceu minha mãe, no estado de São Paulo, no Vale do Ribeira, e aí eles colocaram 12 filhos no planeta Terra. E o 11º sou eu, com o nome dele, né? Meu pai é José de Oliveira Filho, porque meu avô era José da Cruz de Oliveira. Então eu sou José de Oliveira Neto. Mas ser pai não é fácil, não. Viu, Tiago? Pensa que é fácil? Tem que matar, não é um leão só, um leãozinho por dia, não. Tem que matar muitos leões por dia. E quem chegou a esse ponto, nós estamos aqui, eu e o irmão Silvão aqui, nós somos os mais velhos aqui. E tem uma história, né, de vitórias. Então, nosso tema hoje é uma indagação. Vencedor ou não? E eu poderia ter colocado, vencedor ou não, eis a questão. Por quê? Porque nas 7 epístolas, nas 7 cartas que Jesus escreve às 7 igrejas da Ásia, lá no Apocalipse, ao final de cada uma delas, ele diz, ao que vencer. Então, querido, lá no céu não vai ter gente que não seja vencedor. Quem são esses? Com vestes brancas, com palmas nas mãos. Quem são esses? São os que vieram de uma vidinha boa, de palacetes lá no planeta Terra, com ar-condicionado, câmara hiperbárica, né? Imunizados contra os vírus, as bactérias. São esses. É assim que está lá? São os que vieram de quê? De grande tribulação. Então, no céu, não haverá quem não tenha sido vencedor. Não entenda como proposta de Deus essas questões aí da confissão positiva, da teologia da prosperidade, porque isso não é a realidade. Nós estudamos agora há pouco a lição que diz que é um privilégio sofrer. É um privilégio sofrer. E o que está acontecendo? Até o pessoal, e é um livro que eu tenho recomendado a todos vocês, Em Busca de Sentido, que é do Viktor Frankl. Você comprou, Tiago? Não, mas te recomendei, né? Então, ele diz, é um terapeuta
que esteve em 4 campos de refugiados. E ele diz que aquelas pessoas que se entregavam morriam logo. Mas aquelas que tinham um sentido de vida, não, isso aqui é um detalhe, isso é um detalhe no meio do caminho. Mas que eu vou chegar lá, eu vou chegar. E são pessoas que se tornaram grandes empreendedores no mundo, saíram dos campos de concentração, chegaram hoje, muito do que está aí de empreendedorismo no planeta Terra foi através desses homens que saíram dos campos de concentração. Por quê? Porque eles tinham um sentido de vida. Um dos grandes sentidos, eu falo para os meus filhos, vocês são meu sentido de vida. Agora, nesse sentido de vida, eu tenho que enfrentar muita coisa. Eu tenho que enfrentar. Nós vamos falar dessa vitória em 3 dimensões. Então, que vitória é essa mencionada na revelação apocalíptica? De Apocalipse 2, 1 e 17, e todas as epístolas. A pergunta é essa: você é um vencedor? As palavras de Deus lhe alcançam? Olha só, ele está dizendo aqui para os jovens: eu vos escrevi porque já vencestes o maligno. Eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus habita em vós e já vencestes o maligno. Então, a pergunta é essa: você é um vencedor? E eu não vou falar de desafios, de vitórias na questão socioeconômica, que todo mundo pensa, né? Que a grande vitória do pai é colocar comida dentro de casa. A grande vitória do pai é ser uma referência positiva. Uma referência. A gente vê quantas pessoas estão sendo destruídas pela ausência de referência. No Vida Pura, nós estávamos lá, e cada um dos que estavam lá, e hoje chegou mais gente, é gente com problema de referência. A menina que tem uma ausência de referência, ela entra ou por lesbianismo ativo ou passivo. Depende da ausência de referência. Os pais são realmente referência. Essa é o grande legado. Esse é o grande legado que nós temos que dar. O Gabriel tem que olhar para você, Tiago, e ver firmeza, consistência. Por quê? Vejam, nós somos a primeira ideia, a primeira referência do Pai Celestial. Como é que se fala pela primeira vez sobre o Papai do Céu? Ele tem como ideia o quê? O Papai da Terra. Então, para isso, você tem que ser um vencedor. Em primeiro lugar, vencedor na dimensão da tentação. Não tem a menor dúvida, homem, que Deus, que você, pai, vai ser realmente bombardeado, vai ser tentado. E tem uma coisa que Deus quer, é que você seja um vencedor na dimensão da tentação. Sabe por quê? Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado foi o inimigo, catou ele, levou ele lá, falou: vem aqui, na marra, você vem aqui para o deserto. Foi assim? Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado foi o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele quer que você seja um vencedor. Então, um pai, ele passa pelo deserto mesmo. O pai passa por um deserto. E lá, Jesus, como referência para vencer, uma referência de vencedor, ele vence. Vence como?
usando a palavra. Ele foi tentado no corpo, na alma e no espírito. No corpo, fome de 40 dias. Seja prático. Você detém aí o bará, que é o verbo de chamar a existência, o que não existe, que foi mencionado pelo Newton agora há pouco aqui, que ele tanto pode chamar a existência, como ele pode chamar a inexistência. Porque esse verbo verbo bará, lá do princípio criou Deus, lá se criou, lá é bará, Bereshit, bará e Elohim. Ele pode tanto chamar a existência como chamar a inexistência. Porque ele tem essa prerrogativa. Se tu és o Filho de Deus, então faz com que esses pães, ali não seria o bará, seria o azar, que é criar a partir de algo. Você pode, se tu és o Cristo, faz isso. Jesus, ele tira a espada e diz para ele: está escrito. Nem só de pão vive o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele vence com a palavra, no corpo. O corpo dele estava pedindo nutriente, gente. Tem gente aqui que não aguenta 5 horas. Tem gente que faz tempo que jejua aqui, né? Ele estava jejuando 40 dias. Preciso provar. E ele tenta, nessa direção com Jesus, olha, estou te trazendo aqui para o pináculo do templo, ponto mais alto do templo, e se joga daqui, pode se jogar, porque está escrito naquilo que vai ser o Salmo 91 lá na frente, quando agruparem todos os livros da Bíblia, hoje, mas está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Então você pode se jogar daqui, que não vai te acontecer nada. Você vai ir arriando, assim, vai descendo que nem uma pluma, os anjos só segurando, e você aterriza lá embaixo, e amanhã os arautos de César, os arautos de Herodes estarão proclamando: judeu se lança do pináculo do templo, e nada lhe acontece. Nada disso aqui não. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E aí ele vai no nível mais alto da nossa existência, que é o nosso espírito, o nosso homem interior. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele vai na adoração. Falou: seguinte, você não veio aqui buscar tudo, pegar de volta aquilo que eu tomei de Adão? Você não veio aqui para resgatar o domínio certo e o domínio desse planetinha? Eu te dou. Isso é uma ação assim, rapidíssima. Coisa prática, bem rápida. Igual acontece por aí. Quantos pais já pensaram o que acontece por aí? Esse suborninho aqui vai dar aí para você dar uma arrumadinha na sua vida. O inimigo está tentando, camarada. Pega vamos fazer colocar uns 15% aí a mais, né? Você é comprador. Ou tira um pouco disso daqui, anota como mais, mas vai menos, coisa desse tipo. O inimigo está fazendo a mesma coisa. Olha, te dou isso aqui tudo de volta, se você... Coisinha rápida, assim, coisa de menos de 5 minutos. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E aí Jesus tira definitivamente a espada e diz: está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás. O Pai, para ser Pai, eu coloquei ontem uma postagem,
Quem não é bom filho, Jesus foi um ótimo filho, é um ótimo filho. Quem não é bom filho, não é bom esposo e não será um bom pai. Tem que passar pela dimensão da tentação e ser um vitorioso. Jesus saiu vitorioso. E até ali ele não podia ter sido ajudado, ele não foi ajudado pelos anjos, não, gente. Porque na tentação, pai, você está sozinho, é você encarando o inimigo de frente. E só depois que o Senhor venceu nesses 3 rounds, aí vieram os anjos. Depois da vitória, os anjos vieram. Ah, chegamos aqui, falou. Ele não falou assim, por que vocês não chegaram antes? Aí falou, vieram os anjos e o serviram. Agora, pai, presta bem atenção, agora tem uma segunda dimensão de vitória, que é na dimensão do conflito, homem interior versus homem exterior, carne versus espírito. Ah, se você não for um vencedor, aí você realmente não vai ser uma boa referência, você não será uma referência positiva para o seu filho. Paulo diz, o que quero fazer, isso não faço, o que não quero fazer é exatamente isso que eu faço. E ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A briga entre homem interior e homem exterior, ela acontece principalmente para os pais que são referências. Se a pessoa não é referência, ela não tem problema, ele não é uma pessoa que agrega valor na sociedade, mas o pai agrega valor na sociedade. E ele tem que saber dominar os seus próprios ímpetos, dominar as suas próprias iniciativas, saber que ele tem uma sarx, que é a nossa natureza pecaminosa. Nós herdamos isso lá do velho Adão. É uma briga, é o que Paulo está dizendo, o que quero fazer, isso eu não faço, o que não quero fazer é exatamente isso que faço. Porque o homem exterior está dizendo, tomou um tapa, enfia-lhe a mão e não dá um tapa, dá soco, 50 socos de volta. Não é isso? Aí você foi vencedor? Não, você foi um derrotado. Quando bater na face direita, oferece à esquerda. O menino está sabendo, está vendo, meu pai, como é que ele está administrando esse negócio? Como é que ele administrou esse insulto? Como é que ele executa, né, a arte? Ele é um artesão de engolir sapo. Sabe que responder, a resposta branda desvia o furor. O menino está assistindo, o filho está assistindo, ele está sendo referência. O que aparece mais nele? As obras da carne, a sarx, que é a nossa natureza pecaminosa, ou aparece os frutos do Espírito? O que mais aparece? Esse é uma dimensão. E por último, uma terceira dimensão, é a dimensão da verdadeira batalha espiritual, que é encarar o inimigo. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Como é que você vence o maligno? O maligno que ataca a raça humana com 2 frentes. Está lá no Salmo 72. Do 12 ao 14 você pode ler. E você vai ver isso na prática lá nos sinais que seguem os que creem. Vencer o inimigo. Diz lá,
Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa vitória sobre o inimigo está em duas frentes: violência e engano. Violência, possessão, opressão e indução, que são coisas diretas no nosso corpo, é na questão do corpo a corpo. O engano, obsessão, manipulação e alienação. Como é que você vence? O inimigo está tentando te ridicularizar diante do seu filho, porque sabe que você, pastor de um pequeno rebanho, que é um pai, um sacerdote de um pequeno rebanho, se você for derrotado, você terá uma família derrotada. Ele usa um raciocínio que foi produzido pelo próprio Deus: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ele utiliza esse raciocínio. O pai, que é uma péssima referência, também na batalha espiritual, encarar o inimigo de frente, no engano, que é obsessão, manipulação e a alienação, isso faz com que ele veja: meu pai é herói, mas é herói mesmo. Na violência, que é possessão, opressão e indução. Como é que ele encara? Ele está vendo tudo. Meu pai, eu nunca vi meu pai fazendo aquilo que pode ser chamado de exorcismo. Nunca vi meu pai enfrentando assim. Esse é um dos meus ministérios. Eu não sou exorcista, sou uma pessoa que Deus chamou para o ministério da libertação. Mas como é que meu pai encarava o inimigo? Resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Eu vi uma palavra do pastor Cláudio Duarte, que o negócio está tão feio, viu, Tiago? Que você não vai poder falar no nome das entidades. Porque vai ser o quê? As entidades, elas são utilizadas, inclusive, em determinados lugares, para até o SUS está reconhecendo esses lugares como de utilidade pública para a cura das pessoas. E você não vai poder falar no nome daquelas entidades, não. Você não vai poder expulsar pelo nome. Meu pai nunca precisou, nunca vi ele falar o nome de algum. Mas ele foi um grande libertador de pessoas. Falou: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Nem só de pão vive o homem, mas toda palavra. Meu pai aprendeu a ler na Bíblia, leu umas 20 e tantas vezes a Bíblia Sagrada todinha. E ele encarou. Então o filho fica olhando para o pai. Eu nunca vi meu pai com medo. E é por isso que eu tenho até que me vigiar, porque tem um medo que ele é um medo que é defesa nossa. E nós temos um instinto chamado autopreservação, e esse instinto nos dá um medo, que é um medo protetor. É um medo que mantém a nossa integridade física, inclusive. Agora, medo de coisa que não existe, de fantasma, disso, expulsa que vai embora. Meu pai falou assim: pode expulsar que vai embora. Não tem que encarar esse negócio de fantasma, meu. Encara, acendi a luz e entra lá dentro. Tem alguma coisa? Está com medo? Não, então vou acender a luz. Tem alguma coisa? Não tem. Vou apagar a luz. Então, é isso
que é o grande legado que nós passamos para os nossos filhos. O legado de vitorioso, não de deixar um patrimônio físico enorme, um patrimônio financeiro enorme, mas um legado de firmeza, de caráter, de, acima de tudo, um caráter de vencedor. Ao que vencer, lhe darei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar?
Glória a Deus. Se depender de Deus, Pai, você será um vencedor. Sabe por quê? Porque Ele quer que você seja uma ótima referência. Quando teu filho falar ou receber essa mensagem, essa informação, olha, tem um papai da terra, mas tem um papai do céu. Então, pelo papai da terra, o filho vai entender bem quem é o papai do céu. Com toda certeza, o Gabriel, Tiago, ele olha para você. Lógico que olhou também para o vovô. Mas nós somos referências. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Ser referência. E aí, tem gente revoltada com Deus. Eu já trabalhei essa situação de ter que levar pessoas a perdoarem Deus. Por quê? Porque as pessoas estão magoadas com Deus por causa do pai terreno. Não. Hoje Deus vai te dar um grande presente. Daqui a pouco, os pais presentes vão receber um presente daqui a pouco. Mas o maior presente vai ser dado agora para os pais. Deus dando graça, poder, virtude e capacitação. Senhor nosso Deus, Pai querido, a Tua palavra se refere ao Senhor da seguinte maneira: nós não recebemos o espírito de escravidão, não recebemos o espírito de covardia, mas recebemos o espírito de fortaleza pelo qual clamamos, Abba, Pai. E Abba, Pai, quer dizer papai do céu, papaizinho querido. Aquele pai que se revelou na parábola do bom samaritano, aliás, na parábola do filho pródigo, Senhor. O Senhor se revelou naquela parábola como um pai que sempre está esperando a volta do filho. Aquele pai que não abandona a sua responsabilidade, mesmo depois de já ter dado todo o legado, toda a parte na herança para o filho pródigo. Ele está lá aguardando a volta. Está lá ao pé da escada, aguardando o filho voltar. Isso é referência para nós, para mim como pai, para todos nós que estamos cultuando a Ti nessa noite. Obrigado, Senhor, por essa referência, por esse grande ensino. E nesse instante estão os Teus filhos. Dá poder, graça, virtude para os Teus filhos, para que sejam ótimas referências como pais. Em nome de Jesus, quebra todas as correntes, grilhões, algemas que prendem os servos de Deus para terem uma performance agradável como verdadeiras referências do Pai Celestial. Repreende toda a força do mal, toda a ira do inimigo contra esses pais. O ataque da butrimania midiática que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque como falamos no momento da nossa reflexão, existe um resgate da verdadeira família. Vimos isso no Dia das Mães, estamos vendo nesse final de semana no Dia dos Pais. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o autor, o Senhor é o criador da família, é o Senhor que faz a verdadeira casa que é o lar. Em nome de Jesus, capacita os Teus filhos, dá graça, Senhor, derruba muros que o inimigo, através da butrimania midiática, construiu entre pais e filhos. Esses muros que sejam derrubados agora,
e o teu Espírito Santo construa pontes, e volte o diálogo, volte a orientação, volte o respeito, essas 3 coisas básicas na família, que são pertencimento, hierarquia, e antes da hierarquia, o equilíbrio entre direitos e deveres. Que tudo isso, Senhor, seja reinstalado, haja uma revitalização dos lares, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Vamos lá. Vocês podem se assentar.